Quando a igreja canta estes cânticos com a palavra de Deus, ela prega para si mesma. Ela está pregando, ela está reverberando a palavra de Deus. E a música tem também essa capacidade, né, de nos ajudar a gravar, a memorizar boas letras. E é uma grande alegria nós cantarmos crendo nestas verdades. Isso é graça, isso é a obra do Espírito nas nossas vidas. E então é uma grande alegria também agora podermos aquietar os nossos corações e nos reunirmos para ouvir a palavra do Senhor. E esse é o momento mais sublime, mais importante que pode existir, né? Essa reunião é a mais importante das nossas vidas. Nada pode superar isso, a prioridade máxima do Senhor Deus, o Rei da Glória, tendo primazia nos nossos corações. E nós seguimos aqui o hábito, né, de pregação em sequência expositiva, e nós estamos em 2 Timóteo, estudando esta carta, guardando e transmitindo fielmente o Evangelho. E hoje vamos então continuar, como vimos na introdução, esta que é a última carta do apóstolo Paulo, direcionada ao jovem e amado pastor Timóteo, e de forma geral a toda a igreja em Éfeso, que era a igreja que ele estava pastoreando. E o contexto histórico em que esta carta foi escrita, nós vimos também que foi um tempo de terrível dificuldade para a igreja. Como alguns comentaristas dizem, o cristianismo estava à beira da aniquilação. O imperador Nero acusou os cristãos pelo incêndio em Roma. Muitos estavam sendo presos, queimados vivos, jogados nas arenas. Paulo, o maior líder do cristianismo, está preso, condenado, prestes a ser executado. Os crentes nominais na Ásia, que era onde estava a igreja que Timóteo estava pastoreando, estavam abandonando a vida cristã em massa. E muitos, para piorar, muitos falsos mestres sendo levantados, deturpando o Evangelho, distorcendo a mensagem essencial do Evangelho. É neste contexto que Paulo escreve a carta para Timóteo. Imagina a responsabilidade desse jovem diante daquela situação, daquela pressão toda. E é neste contexto que Paulo escreve, primariamente preocupado com a continuidade do ministério de pregação do Evangelho, que ele, apóstolo, recebeu diretamente do Senhor Jesus, e agora cabe a Timóteo a responsabilidade de não se envergonhar deste Evangelho, nem do seu tutor que está preso, mas perseverar na pregação fiel do Evangelho. Semana passada nós estudamos os 7 primeiros versículos, e hoje o nosso texto vai até o final do 1º capítulo. E veremos em nossa mensagem hoje, meus irmãos, que Paulo já começa logo fundamentando o verdadeiro Evangelho e discorre sobre algumas de suas principais características. Então, em nossa mensagem hoje, nós vamos observar, na primeira parte desta mensagem, algumas características do verdadeiro Evangelho. Quais são essas características? Veremos isso em 3 pontos. E na segunda parte da nossa mensagem, vamos observar 3 aspectos a respeito da nossa responsabilidade para com esta mensagem. Ok? Então esse será o nosso assunto hoje. Para começar, vamos ao nosso Deus em oração. Senhor Deus, Pai eterno, Deus santo, onipotente, onipresente, onisciente, toda a glória seja dada ao teu nome. Tu és o Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo. Nós te adoramos, Senhor. Deus soberano, Deus criador, Deus da providência, Deus que controla tudo. Nós nos rendemos a ti, Senhor, em adoração. Pai, obrigado por tão grandiosa graça no Evangelho. Estamos aqui, Senhor, alegres por tão grande salvação. Pai, te louvamos por Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. E hoje temos nova vida com o Senhor. Não existe privilégio maior que este. E Pai, nós te agradecemos muito também por tua santa palavra, porque ela nos instrui no caminho de salvação. Tão preciosa, Senhor.
Então eu rogo, Senhor, nessa manhã, concede a tua graça para a exposição do texto, Pai. Derrama o teu poder, que a obra do teu Espírito, Senhor, ocorra pela pregação. E capacita-me, Senhor, a ser fiel ao texto. Eu peço a tua ajuda, que as minhas limitações e falhas não atrapalhem, Senhor, mas que a obra do teu Espírito prospere. E eu clamo, Senhor, também por esses queridos, amados irmãos e amigos aqui, Senhor, todos que estão aqui presentes. O Senhor conhece o coração de cada um. Eu clamo por essas vidas, ó Deus, que tenham uma concentração agora para a tua palavra. Leva cativo todo o pensamento, Senhor, em obediência a Cristo, por tua graça, Senhor, pelo teu poder. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Então vamos abrir lá as nossas Bíblias, posicionar lá os nossos aplicativos e observar a sequência do texto. Vamos observar algumas características, em primeiro lugar, do Evangelho. E podemos destacar aqui que Paulo inicia o nosso texto trazendo a essência e a eficácia da mensagem do Evangelho. O que o Evangelho trata principalmente e o que ele promove em nossas vidas. Vamos ler ali versículos 8 e 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então notem que Paulo encoraja Timóteo a não se envergonhar do testemunho de Cristo, algo muito impopular, principalmente neste momento de perseguição que a igreja vivia. Timóteo deveria participar junto deste sofrimento pelo Evangelho. E logo após o verso 8, Paulo traz palavras que fundamentam a essência do Evangelho. Ele diz no verso 9, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Então, o que significa a palavra Evangelho? Como sabemos, significa boas novas, boas notícias. E boas novas de quê? Boas novas de salvação. Esse é o conteúdo essencial do Evangelho. Desde o dia do primeiro Natal, nascimento de Jesus, estas boas novas começaram a ser proclamadas com maior plenitude, como os próprios anjos dos céus proclamaram esta gloriosa mensagem. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 10, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O próprio nome Jesus significa isso. Mateus capítulo 1, versículo 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então aqui temos a essência da mensagem do Evangelho, da obra de Cristo. Portanto, Paulo nunca perdeu isso de perspectiva em seu ministério de pregação do Evangelho. Ele tinha isso muito claro durante toda a sua carreira de pregador. Inclusive ele chama algumas vezes o Evangelho de mensagem de salvação. Em sua carta aos Efésios ele diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. E notemos que, além da essência da mensagem, está muito bem definido aqui a eficácia do Evangelho. O que ele produz? Qual deve ser a principal marca do Evangelho nas nossas vidas? A principal marca de que estamos entendendo o Evangelho. E ele não está só aqui, no intelecto, não é só a informação, mas está aqui no coração. Está atingindo a sua vida por completo. Uma obra sobrenatural, obviamente, obra do Espírito Santo, que nenhum homem pode fazer isso. Nenhum homem é capaz de produzir isso. Qual é essa marca?
Notem aqui que esta marca não é prosperidade financeira. Não é ausência de problemas. Não é saúde perfeita. A principal marca é santidade de vida. Segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ou seja, Deus nos salvou para sermos santos, separados do pecado, buscando obediência à palavra por gratidão e alegria, não para a salvação, mas em consequência de gloriosa salvação, então motivados por alegria, por prazer em Deus, por desejo de buscá-lo e conhecê-lo cada vez mais, tendo Jesus Cristo como o maior tesouro das nossas vidas. E isso se evidencia no nosso viver diário. Isso tudo pelo poder do Evangelho. Então essa era uma ênfase também do apóstolo Paulo, como ele diz em 1 Tessalonicenses 4:7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Em Efésios também ele diz 1:4, assim como nos escolheu nele Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então aqui temos a essência e a eficácia do Evangelho, a mensagem de salvação para pecadores como nós, que não possuem a mínima chance de se salvarem por si mesmos, por isso necessitam desesperadamente do Salvador, que é Jesus Cristo. Como diz John Stott, o termo salvação precisa ser urgentemente libertado do conceito medíocre e pobre com o qual tendemos a degradá-lo. Salvação é um termo majestoso que evidencia todo o amplo propósito de Deus, pelo qual ele justifica, santifica e glorifica o seu povo. Primeiramente, perdoando as nossas ofensas e aceitando-nos como justos ao nos olhar através de Cristo. Então temos aqui o conceito da justificação, que estudamos bastante na Epístola aos Gálatas. Depois, transformando-nos progressivamente pelo seu Espírito para sermos conforme a imagem do seu Filho, conceito da santificação, a parte progressiva da nossa salvação, até que finalmente nos tornemos iguais a Cristo no céu, iguais no sentido de caráter perfeito, a parte futura da nossa salvação, com novos corpos num mundo novo. Não devemos minimizar a grandeza de tão grande salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 3. E a verdade é que nos dias de hoje nós vivemos um tempo de grande relativismo, de grande ignorância bíblica nas igrejas brasileiras. Grande ignorância. Escassez de pregações positivas. Isso é o que você deve se atentar primariamente sobre a igreja que você vai congregar. Nós temos vivido esse tempo, histórias e fábulas, e tem se perdido, amados irmãos, vem se perdendo, vem sendo distorcido, os termos do Evangelho vêm sendo diluídos, distorcidos, o conceito de salvação tem sido perdido. E assim vai se perdendo o entendimento do Evangelho, e sem Evangelho não existe verdadeira igreja, não tem poder, não existe poder para transformar a vida. E aí resta apenas o auto-engano de uma fé nominal, igrejas lotadas de pessoas não salvas. Eis a importância de resgatarmos, vez após vez, o ensino fiel deste evangelho apostólico, bíblico, que Paulo está fundamentando aqui. Pegar cada palavrinha, considerar ela dentro do seu contexto, entender realmente a profundidade que nós temos aqui deste glorioso evangelho. Muito bem, avançando, outra característica que podemos observar aqui nas palavras do apóstolo diz respeito à origem do evangelho. Olha o que ele diz. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. De onde provém então grande salvação? Do Evangelho. Qual a origem da nossa salvação? A resposta de Paulo para esta pergunta é
a determinação e graça da parte de Deus para conosco em Cristo antes dos tempos eternos. Ou seja, a nossa salvação tem origem na eternidade. Antes de tudo ser criado, Deus determinou. E a sua determinação de salvar os seus eleitos não foi arbitrária. Paulo está dizendo aqui, foi fundada na graça, no favor imerecido. Sendo assim, salvação não é uma medalha que conquistamos por mérito próprio, mas é um presente totalmente imerecido que tem origem na vontade soberana e graciosa de Deus. A salvação é uma obra soberana de Deus. Ele nos escolhe não pelo critério das obras, não prevendo que teríamos fé, presciência, mas conforme sua determinação e graça. Como Paulo vai dizer também lá aos Efésios, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E isso é extraordinário. Isso é incrível. Isso nos remete, meus irmãos, à doutrina bíblica da eleição. Como já lemos o texto de Paulo lá em Efésios, ele, o Senhor Deus, nos escolheu antes da fundação do mundo. Então não deu tempo para fazer muita coisa, né? Nem de bom, nem de ruim. Antes da fundação do mundo. E aqui também diz, graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E esta doutrina da eleição, ela é muito preciosa, amados. Ela é muito cara, pois ela tanto nos humilha, pois tira todo o nosso mérito, revela toda a nossa incapacidade. Aliás, eis uma das razões da dificuldade de aceitarmos esta doutrina em virtude do nosso orgulho. Ela tira tudo de nós mesmos e coloca tudo na dependência absoluta da soberania de Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa doutrina nos consola profundamente. Profundamente. Porque quando olhamos para a nossa miséria, da nossa carne perversa, e eu constato isso em mim diariamente, quando me aproximo das Escrituras Sagradas, quando tenho a minha vida revelada pelo espelho da Palavra de Deus, quando eu constato isso, percebo claramente que se não fosse essa graça soberana, essa graça onipotente, forte, para me transformar e me sustentar na fé, eu jamais estaria aqui. Tamanha a minha ruindade e a minha perversidade, que conheço muito bem. Então, claro, existe a minha parte. Eu sou responsável por responder ao Evangelho com arrependimento e fé. Eu sou responsável por me dedicar para crescer no estudo, crescer em oração, criar o hábito, perseverar na fé, mas no final das contas, isso não vem de mim, é graça de Deus. E John Stott escreve muito bem sobre esse assunto, ele diz o seguinte: temos que confessar que a doutrina da eleição é matéria difícil para mentes finitas, mas é incontestavelmente uma doutrina bíblica. Ela enfatiza que a salvação é devida exclusivamente à graça de Deus e não aos méritos humanos, não às nossas obras realizadas no tempo, mas à determinação que Deus concebeu na eternidade. Assim sendo, a divina determinação ou propósito da eleição é um mistério para a mente humana, já que não se pode aspirar a compreender os pensamentos secretos e as decisões da mente de Deus. Contudo, a doutrina da eleição nunca é introduzida na Escritura para despertar ou para diminuir a nossa curiosidade carnal, mas sempre tendo um propósito bem prático. Isso é muito importante, meus irmãos, para nós não entrarmos em devaneios filosóficos intermináveis, que não compete. Fiquemos com a aplicação prática desta doutrina, que faz o quê? De um lado, desperta uma profunda humildade e gratidão, por excluir todo o orgulho próprio. De outro lado, traz paz e segurança, porque nada pode acalmar os nossos temores pela nossa própria estabilidade,
como o conhecimento de que a nossa segurança depende, em última análise, não de nós mesmos, mas da própria determinação e graça de Deus. Que consolo maravilhoso. Paulo, sem dúvida nenhuma, é muito sábio com as palavras que ele escolhe, dirigido pelo Espírito de Deus. E essa é uma doutrina, amados, muito cara, muito preciosa para a saúde da nossa fé, mas devemos buscar compreensão com calma, com oração. Então, se você ainda não assimila bem esta doutrina, fique tranquilo, não se sinta pressionado. Pode vir conversar com toda a liberdade, traga os seus questionamentos, traga as suas dúvidas, é bem normal, nós temos várias no processo de aprendizado da doutrina, temos que ter essa paciência também, essa oração, para que possamos crescer juntos no conhecimento da palavra de Deus, mas busque meditar na palavra mesmo, buscando estes textos que tratam estes assuntos com oração, com humildade, e assim o Senhor vai abençoando com um entendimento gracioso de sua palavra. Amém? Muito bem, avançando, próxima característica que nós percebemos aqui nas palavras de Paulo diz respeito ao fundamento e benefício do Evangelho. Olha o que diz a palavra. Manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, como vimos, a salvação tem origem na eternidade. Mas a manifestação, a fundamentação dela ocorre no tempo e no espaço, na vinda de Jesus para este mundo. A obra histórica que Jesus realizou ao morrer na cruz, lá no Monte Calvário, em Israel, e depois de 3 dias ressuscitar dentre os mortos, isso há mais de 2000 anos atrás. Então, a nossa salvação, ela tem esse firme fundamento, esta base sólida, que é a obra efetuada por Jesus na sua primeira vinda. Este é o pilar, isso é central à nossa fé. Jesus Cristo morrendo na cruz pelos pecados de miseráveis pecadores como eu e você. Mas não ficou morto, ressurgindo dentre os mortos, triunfando sobre a morte. E aqui nós temos o principal benefício conquistado por Jesus lá naquela dura cruz, severa cruz, que você merecia estar lá. Você é pecador, você é pecadora. Mas ele toma o lugar daqueles que confiam nele, pagando a pena. E lá ele conquista bênção sem fim. E a principal, Paulo está enumerando, está dizendo aqui isso, o qual destruiu a morte. Não só destruiu a morte, como trouxe à luz vida e imortalidade. Meus irmãos, morte é um assunto que o ser humano odeia considerar. O mundo faz de tudo para evitar este assunto. Ele se entope de assuntos. Ele não sabe lidar bem com o assunto da morte. Ou ele trata com extrema trivialidade, banaliza, não sabe lidar, ou então ele fica obcecado pelo assunto. Ele vive aquela morbidez, ele se alimenta daqueles assuntos, ele quer filmes que tratam sobre isso, ele é obcecado por isso. Essa é a nossa carne, apavorada com o assunto da morte. É chocante mesmo. É efeito do pecado. Então, morte é a palavra que sintetiza muito bem a nossa condição humana resultante do pecado herdado lá de Adão. É lá que começa a história toda. Você é um herdeiro da condição espiritual de Adão. Ele desobedeceu, nós desobedecemos. Rejeitou a Deus. Essa é a sua condição natural diante de Deus. Você é um inimigo de Deus. Deus odeia o pecador impenitente. Se não é bonzinho como o mundo prega. A ira de Deus está sobre os filhos de Adão. E é por isso que a Bíblia diz que todos nascemos neste mundo como pecadores, mortos espiritualmente,
não entendemos nada, distorcemos tudo. Separados de Deus. Separados de Deus. Ah, eu sempre amei Deus, mas não conheço o Deus das Escrituras. Separados do Deus da Bíblia, o Deus da palavra. Além disso, todos morrem fisicamente. Todos nós aqui morreremos, se Jesus não voltar antes. Pode ser hoje, dia derradeiro. Você não sabe. Não importa a idade que você tem. Isso é inevitável, isso é certo. Consequência do pecado. A morte sintetiza bem. Mas além disso, tem coisa pior. Tem coisa pior que a morte física. A Bíblia fala da segunda morte. Segunda morte. Que será a condenação eterna no inferno. Uma condenação onde todos aqueles que negaram Jesus, que não conheceram o Jesus da Bíblia, que não se renderam ao Jesus da Bíblia, passarão para todo sempre, conscientes. Tormento eterno consciente, onde a ira de Deus é derramada sobre o pecado, a ira justa e santa de Deus, isso acontecendo depois do juízo final. Mas como diz Paulo aqui, Jesus destruiu a morte. Romanos 6:23 diz, o salário do pecado a recompensa do pecado é a morte. E aqui Paulo diz, Jesus destruiu a morte. E o verbo traduzido aqui como destruir significa tornar ineficiente, inoperante. Para ilustrar, podemos pensar na imagem de um escorpião. Conhecemos bem, né? Animalzinho perigoso. É um veneno potente, causa medo. Mas, se for removido o seu ferrão, o que acontece? Completamente inofensivo. E essa é a ideia aqui. Jesus, onde está, ó morte, o seu aguilhão? O Evangelho esnoba a morte. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O Senhor Jesus tornou a morte inofensiva para o seu povo, porque o Senhor Jesus venceu a morte. Ele recebe a ira de Deus sobre os nossos pecados. Ele vence a morte. E assim ele torna a morte inofensiva. Como diz Hernandes Lopes, Jesus destruiu a morte no sentido de que com a sua morte ele matou a morte. Agora a morte não tem mais poder de nos aterrorizar. Para um cristão a morte não é mais uma tragédia, não tem mais a última palavra. Morrer para um cristão é lucro, Filipenses 1:21. É partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, Filipenses 1:23. É deixar o corpo e habitar com o Senhor, 2 Coríntios 5:8. Os crentes que morrem no Senhor são bem-aventurados, Apocalipse 14:13. A morte tornou-se inofensiva, pois aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. As palavras de Jesus aqui, João 11:25-26. E mais, aquele cujo nome está escrito no livro da vida, jamais passará pela segunda morte, Apocalipse 2:11. Que obra maravilhosa. Então, o que ocorre quando um crente morre? O que ocorre quando um crente morre? Quando o crente morre, a sua alma parte para estar com Jesus, o que é incomparavelmente melhor. No estado intermediário da alma. Mas quando Jesus retornar em glória, receberemos corpos glorificados, semelhantes a Jesus na ressurreição, para estar com Ele para sempre, no novo céu e na nova terra. Portanto, não existe reencarnação, isso é mentira maligna. Ao homem cabe morrer uma só vez, depois disso vem o juízo.
E Jesus não apenas venceu a morte, como também trouxe vida e imortalidade. O Senhor Jesus oferece vida eterna a todos os que confiam nele. O que significa a vida eterna? Vida eterna é conhecer Deus. É conhecer Deus, é se deleitar em Deus. É ter comunhão plena com Deus de alegria para todo sempre. Para todo sempre. No novo céu e na nova terra. Mas, meus irmãos, é muito interessante nós pararmos para pensar quem está fazendo essa afirmação aqui. Lembremos que quem está falando que Jesus destruiu a morte é alguém que está prestes a encarar a terrível morte por decapitação. Paulo sabe que chegou a sua hora. Mas ainda assim ele expressa toda essa confiança. Cristo destruiu a morte. Que bela confissão de fé, não é verdade? Para o seu momento mais derradeiro. Seus momentos últimos. Momentos últimos, últimos suspiros de vida nessa terra. Que bela confissão de fé que nós temos aqui. Paulo, bem firmado no Evangelho, está bem preparado para morrer. E eu pergunto, e você? Está preparado também? Já parou para pensar nesse assunto? Se não, está na hora. Está na hora. Você já tem a certeza da vida eterna? Não existe bem mais precioso que esse. A certeza da vida eterna. E isso somente o Evangelho proporciona. Será que você está dando a devida atenção para essa mensagem? Só o Evangelho proporciona isso. Será que este é o conteúdo que tem a primazia em seu coração? Do Evangelho? Será que você não está dando atenção demais para coisas periféricas que não preparam o seu coração para os momentos mais importantes, como a morte? O que ocupa mais o seu coração? Volte-se para o Evangelho de Jesus. Estude ele, medite nele, considere estas palavras. Somente nele podemos vencer a morte. Amém? E muito bem, avançando então, amados, depois de discorrer sobre algumas das características do Evangelho, vamos observar agora que Paulo ressalta a nossa responsabilidade para com essa mensagem. E nós destacamos aqui, nesses versos finais, 3 aspectos. Em primeiro lugar, a nossa responsabilidade de transmitir o Evangelho. Paulo diz, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então, se é mediante o Evangelho que a vida eterna é trazida à tona, é urgente a necessidade de proclamarmos essa verdade. É urgente a necessidade de proclamarmos o Evangelho. E notem, meus irmãos, que crer que Deus tem os seus eleitos não inibe a pregação, como alguns pensam. Pelo contrário, motiva, impulsiona para pregarmos a todas as pessoas, todas as nações, pois este é o meio que Deus estabeleceu. Como crerão se não há quem pregue? Por isso Paulo logo diz, do qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por onde Paulo passava, trazendo essa mensagem, os eleitos de Deus respondiam com fé. E eles estão espalhados. Então, no contexto, amados, aqui de igreja local, existem aqueles que serão separados de forma oficial e específica, que são os pastores, para a pregação e ensino da palavra, visando a edificação da igreja. Mas, de forma geral, o chamado para transmitir o Evangelho e fazer discípulos de Jesus é para todos os crentes. É para todos nós. Por isso aqui, como igreja local, nós queremos ter esta cultura, todos envolvidos em evangelismo. Que isso seja algo presente na nossa igreja. Esse foco de falar o Evangelho aos não crentes. Orar por eles, com paixão, procurar oportunidades, pedir a Deus por oportunidades e pregar o Evangelho, compartilhar o Evangelho. E além disso, todos envolvidos em discipulado, continuar falando o Evangelho para os crentes também.
Porque não podemos parar de ouvir essa mensagem e aprender a aplicar o Evangelho a diferentes áreas da vida. Ter a cosmovisão, a visão de mundo sendo cada vez mais adequada ao Evangelho de Cristo. Isso leva tempo, é um processo. É uma caminhada com Jesus à luz da palavra. Em segundo lugar, nossa responsabilidade de sofrer pelo Evangelho. Paulo diz, por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, Deus dá graça aos crentes, não apenas para crer e pregar o Evangelho, mas também sofrer por ele, até o fim. Filipenses 1:29 diz, porque vos foi concedida a graça de padecer, de sofrerdes por Cristo, e não somente de crerdes. Aqui está o sustento daqueles que sofrem em favor do Evangelho, aqueles que estão dispostos a pagar o preço, a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Deus dá graça, como estava acontecendo com Paulo agora, padecendo por Cristo. Aconteceu ao longo da história da igreja, por diversos momentos, com os mártires cristãos. Acontece hoje em muitos países pelo mundo onde há perseguição, mas de forma geral, todo crente sofre oposição, seja na escola, seja no trabalho, quando pretende viver e pregar fielmente o Evangelho de Cristo neste mundo caído. Hernandes diz, o mundo sempre será hostil ao Evangelho, sempre. O homem natural repudia o Evangelho, pois este é um golpe em seu orgulho. O Evangelho revela à humanidade sua total falência espiritual, mostra que ela está perdida, o ser humano é escravo do diabo, do mundo e da carne, e depravado, pois faz a vontade da carne e dos pensamentos e anda segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo. Está condenado, pois é filho da ira. O Evangelho é odiado porque mostra que a salvação não é conquistada por mérito humano, mas resultado da escolha soberana de Deus. O Evangelho exige o arrependimento do pecador e a necessidade absoluta de ele colocar sua confiança exclusivamente em Cristo. E este crucificado, o Evangelho humilha o ser humano e exalta a Deus. Portanto, a nossa responsabilidade é sofrer também por este Evangelho, ao comunicá-lo com compaixão pelos perdidos. E uma tentação da nossa carne é diluir o Evangelho, é tornar ele mais palatável para ouvidos carnais. É uma tentação grande. Mas que Deus nos dê a graça para pregar com compaixão, com a postura correta, tendo longanimidade, tendo mansidão. Não é com ódio, mas tendo compaixão pelos perdidos, amando a vida deles. Tendo empatia, se colocando no lugar dele. Isso faz toda a diferença, porque nós pecamos muitas vezes. Às vezes o conteúdo é correto, mas a forma, perdemos tudo. É errado, é errado. Até como nós vamos tratar o faltoso, né? A Epístola de Gálatas nos ensinou, tratando o irmão faltoso com graça, quando nós vamos repreender com espírito de brandura, diz a palavra. Muitas vezes, por nossa postura, estamos afastando pessoas de conhecer o Evangelho da graça. Então que Deus nos dê graça, porque isso é só pela graça. Eu falho várias vezes, nós falhamos, então temos que voltar sempre para a dependência do Senhor Jesus, para proclamarmos no poder dele. Amém? E por fim, amados, a nossa responsabilidade de preservar e dar bom testemunho do Evangelho. Paulo diz assim, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Portanto, como vimos, Paulo ressaltou o seu exemplo e agora convoca Timóteo para seguir este exemplo com o foco em Cristo. E as sãs palavras, o evangelho que recebeu de Paulo,
Timóteo deveria agora manter este ensino puro, fiel, bíblico, para as próximas gerações. Timóteo deveria guardar o bom depósito. Isso, obviamente, não na sua força, mas no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que é o Espírito da verdade. Portanto, é Ele que nos conduz a toda a verdade e nos dá poder para enfrentarmos a oposição e os desvios doutrinários que acometem a igreja. Na sequência, Paulo, como ilustração, enumera alguns exemplos aqui. Primeiro, negativos, de abandono da vida cristã diante da perseguição. Ele cita, no verso 15, Fígelo e Hermógenes. Estudiosos sugerem que poderiam ter sido líderes na igreja em Éfeso. Foram próximos de Paulo. Começaram com todo o gás o ministério, talvez vários planos e projetos para a igreja, mas abandonaram tudo. Se mandaram. Representam um solo espinhoso na parábola do semeador contada por Jesus. Lembram da parábola do semeador? Os espinhos sufocaram a semente que não deu fruto. As preocupações deste mundo roubaram a atenção desses antigos líderes da igreja, que perderam o foco no evangelho e se perderam totalmente. Meus irmãos, isso é muito sério, isso é muito fácil de acontecer com a sua vida. É muito sério. Abandonaram, perderam de foco, perderam de vista o verdadeiro evangelho. Em contrapartida, temos o bom exemplo de Onesíforo, irmão cheio do amor de Jesus. Quem foi Onesíforo? Tudo indica que ele residia na Ásia Menor, em Éfeso, pois Paulo pede no final da carta para Timóteo saudar os seus familiares. Então, provavelmente ele residia lá em Éfeso. Mas por um momento ele deixou a sua família e foi para Roma a fim de procurar Paulo preso. E não deve ter sido fácil, me procurou solicitamente, diz Paulo. As masmorras, ele foi procurando Paulo. Então percebam que Onesíforo colocou a sua vida em risco. Imagina todo aquele cenário de perseguição, toda aquela visão terrível que os cristãos estavam tendo. Então ele coloca a sua vida em risco, ele coloca a sua reputação em risco, em virtude do bem-estar do seu amigo e irmão, na fé. Percebam que Onesíforo, pela fé, ele venceu o medo, pela fé, ele venceu a vergonha, pela fé, ele venceu o perigo e foi visitar regularmente Paulo para suprir as suas necessidades. E é muito interessante aqui o termo grego no verso 16, inúmeras vezes me trouxe ânimo. A palavra ânimo aqui traz a ideia de refrescar. A frase pode ser traduzida: envolveu-me como ar fresco. Onesíforo, isso é muito bonito, meus irmãos. Onesíforo trouxe brisa fresca para Paulo nos seus piores momentos, nos seus momentos de maior dor, de maior sofrimento. Que demonstração de fé no evangelho deste homem. Ele colocou tudo a perder, visando o benefício do seu irmão na fé. Percebemos aqui, amados, que é durante a provação, durante as mais duras pressões da vida, durante os piores momentos, que nós conhecemos quem são os verdadeiros amigos, que nós podemos contar, quem são os verdadeiros crentes, que podemos contar, que não te abandonam. Temos excelente exemplo de amor cristão aqui. Quando a coisa aperta, os que possuem este amor continuam a exalar o bom perfume de Cristo. Assim como uma flor, uma rosa, que quanto mais esmagada, melhor o aroma que ela solta. Revelando o que está no mais profundo do seu coração, que só o Evangelho pode transformar. E eu pergunto, será que você tem sido esta brisa fresca para a vida do seu irmão? Que testemunho você está dando? Será que você tem sido um amigo mais encorajador do que cobrador?
excessivamente crítico? Que testemunho você está dando? O Evangelho está alcançando a sua vida, o seu coração? Sim, devemos pedir ajuda uns aos outros, exortar, compartilhar fardos e aflições, mas não podemos esquecer de compartilhar ajuda também, tentar facilitar a vida do irmão. Se oferecer naquilo que pode, como Jesus ofereceu tudo por aqueles que não mereciam nada, como você e eu. E o exemplo de Onesíforo agora servia de estímulo para este jovem pastor Timóteo permanecer motivado em seu ministério, fiel ao Evangelho, custe o que custar. Este exemplo deveria motivar Timóteo. Por isso Paulo lembra dele na carta. E pela graça de Deus, meus amados irmãos, eu tenho percebido essa disposição entre nós aqui como igreja local. Tenho percebido o amor, o cuidado demonstrado por muitos irmãos aqui, preocupados pelo bem-estar um do outro, preocupados com o bem-estar da minha vida. E isso é um grande estímulo. É um grande estímulo. E isso não vem de nós. É graça de Deus. É fruto do Evangelho prosperando nas nossas vidas. E a minha oração é que este fruto se multiplique. Minha oração é que esse fruto se multiplique, este bom testemunho do Evangelho em nós. Amém? Muito bem, amados. Então, concluindo, hoje vimos algumas destas características, começamos vendo pela fundamentação de Paulo. Primeiro vimos que Paulo, então, destaca a essência e a eficácia do Evangelho, que são as boas novas de salvação, do pecado para a santidade. Vimos a origem do Evangelho, que é a determinação e graça soberana de Deus lá na eternidade. O fundamento, que é a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, conquistando assim para nós que cremos a vida eterna. E vimos as nossas responsabilidades. Essa mensagem precisa ser proclamada. Mesmo com suas limitações, pastor, mas eu não entendo muito. Mas é aprendendo o Evangelho, aprendendo a palavra, confiando no poder do Espírito, o Senhor usa as nossas vidas. Devemos estar dispostos, inclusive, a sofrer pelo Evangelho, pagar o preço, guardá-lo com fidelidade no poder do Espírito. Este tesouro precisa ser guardado. E também darmos um bom testemunho. Que gracioso privilégio temos de fazer parte deste ministério. Então, que Deus, por sua graça, nos ajude a crescermos como uma igreja obediente que serve a cidade no Evangelho para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo Evangelho, por esta mensagem de salvação, pela vida eterna que Jesus conquistou, pelo perdão dos pecados. Te louvamos, ó Deus, por esta obra magnífica e plena, Senhor. Ajuda-nos a assimilarmos cada vez mais o Teu Evangelho, como nos é ensinado na Tua palavra, Pai, e vivermos o bom testemunho também, praticarmos, Senhor, essa palavra, por Tua graça, e capacita-nos, ó Deus, também a testemunharmos deste Evangelho. Usa as nossas vidas, Pai, continua usando as nossas vidas, para a Tua glória, Senhor, debaixo do Teu poder, debaixo da Tua capacitação. Nós assim oramos, Pai, eu rogo a Ti que essa mensagem seja aplicada nos nossos corações, pelo poder do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém.